Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, é soberano, meus irmãos. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele nos dá a oportunidade de estar aqui, ó, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, para ouvir a palavra dele, que é vida e eficaz, é viva, é vida a palavra. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, entre com alegria, deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Pastora, mas você pede like todos os dias, pede para se inscrever todos os dias, meus irmãos. Eu peço que é para não esquecer, para meus irmãos novos que estão entrando no canal, enviar para outras pessoas, que você vai ser abençoado. Nós estamos no ID, o Senhor conhece o coração, a mente, Ele conhece tudo, a sua sinceridade na obra dele, se você creu, se você não acreditou. Pastora, mas eu sou de outra religião, a serva não prega religião, nem placa de igreja. Venha todos que têm outras religiões, que são católicos, que são espíritas, que têm outras religiões, os evangélicos. Pode vir todos para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor veio para todos e eu não faço acepção de pessoas. Jesus não fez, eu não vou fazer. Amém? Glória a Deus. A palavra veio para todas as pessoas, não importa a sua religião. A palavra que cura, que liberta, que sara, que salva. Amém? Glória a Deus. Traz avivamento, alegria no coração, paz e sabedoria. Amém? E você conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor? Então mande, porque você planta semente numa terra fértil, o Senhor vai dar o fruto. É Ele que vai visitar esta pessoa. Ele visita, não importa onde. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Amém? Vamos orar, Pai Nosso, para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí? Para a palavra do Senhor. Esse é o nosso divisor de água, todos os dias, a nossa faculdade, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele manda gratuitamente para nós ouvir. Amém? E hoje nós vamos para Jó, glória a Deus. Nós vamos para Jó, capítulo 4, versículo 17. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra, fala assim: a transparência da Bíblia. A transparência da Bíblia. Forte, né? A palavra hoje. Você fala assim, essa palavra não vai falar comigo, é a que vai falar mais. Você pode crer e acreditar. Glória a Deus. Vamos lá. Então nós vamos para Jó, capítulo 4, versículo 17. O versículo 17 fala assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Nos faz uma pergunta inquietante. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Na Bíblia não vemos história de super-heróis. Na Bíblia nós não vimos história de super-heróis. Olha aí, forte, só nos quadrinhos, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos entender. Super-heróis perfeitos, infalíveis, mas sim relatos sobre homens falhos e falíveis, que ao reconhecerem seu erro, alcançavam a graça, a misericórdia e o perdão divino. Por isso, a narrativa bíblica
é honesta e transparente na apresentação dos erros e das virtudes de seus personagens. Vejamos daqui para frente o que a Bíblia vai nos falar. Glória a Deus, aleluia. Abraão, amigo de Deus, mandou Sara mentir 2 vezes, dizendo que não era a esposa dele. Gênesis capítulo 12, versículo 10 até o 20. Isaac incorreu no mesmo erro do seu pai e quase teve o seu casamento comprometido. Gênesis capítulo 26, versículo 7 até o 11. Jacó obteve a bênção da primogenitura de forma fraudulenta, mas sempre foi o predileto de Deus. Gênesis capítulo 27, versículo 20 até o 41. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós estamos falando, meus irmãos, o refrão da palavra fala, a transparência da Bíblia. A Bíblia está falando aqui. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Moisés falava cara a cara com Deus, mas acabou não entrando na terra prometida por incredulidade, depois de ter visto tanto milagre. Números capítulo 20, versículo 1 até o 12. Que está escrito, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte, hein? Aleluia. Araão foi conivente com o pecado da idolatria do bezerro de ouro, e ainda assim foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 1 até o 5. Que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. No entanto, cometeu um cruel pecado de assassinato e de adultério. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o 27. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, mas acabou caindo no grave pecado da luxúria e da idolatria. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 1 até o 8. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Gideão foi um valoroso juiz de Israel, chamado por Deus. Todavia, no fim de sua vida, acabou contribuindo para Israel mergulhar na idolatria. Juízes capítulo 8, versículo 24 até o 27. Deus é soberano, a transparência da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é surreal, verdadeira. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Sansão foi outro forte juiz de Israel.
e o mais forte herói da história bíblica. Porém, cometeu muitos pecados, mesmo quando ainda era usado por Deus. Juízes capítulo 16, versículo 1 até o 31. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda assim foi escolhido por Deus como o líder dos apóstolos. Mateus capítulo 16, versículo 16 até o 19. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A resposta para tudo isso é a seguinte: a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é um livro verdadeiro e transparente. Por isso, não esconde os defeitos de ninguém. O fato de Deus continuar usando esses homens cheios de defeitos não eram de forma alguma uma justificativa de Deus quanto aos atos deles. Forte, hein? Vamos para a conclusão da palavra? Aqui você vai entender melhor, é o resumo, amém? A história do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento, do Antigo quanto do Novo Testamento, tem sido a história da graça divina em meio aos erros humanos. Por acaso, os homens que Deus usa hoje em dia são melhores do que aqueles homens? Basta olhar para o nosso passado e veremos que o centro da graça e da misericórdia divina ainda continua estendido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Não somos melhores do que eles, e eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículo 40. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos repetir a conclusão? A história do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem sido a história da graça divina em meio aos erros humanos. Por acaso, os homens que Deus usa hoje em dia são melhores do que aqueles homens? É uma pergunta. Basta olhar para o nosso passado e veremos que o centro da graça e da misericórdia divina ainda continua estendido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Não somos melhores do que eles, e eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Olha aí, forte, hein? Hebreus capítulo 11, versículo 40. Versículo 40, até aqui. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Todos pecaram, erraram. E assim Deus usou. Nós não somos diferentes. Olha o nosso passado. E tem muitos levantados. Eu estou aqui, levantada por Deus. Porque Ele foi piedoso e misericordioso comigo. Porque fui falha, pecadora, desagradou muito a Deus, mas eu me redimi. Eu reconheci o meu erro. Eu pedi perdão.
Eis-me aqui, Senhor, me perdoa. Os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, a minha falta de entendimento. E muitas vezes rejeitei o chamado do Senhor, porque muitos profetas foram na minha porta. Mas quando o Senhor escolhe, meus irmãos, não tem para onde correr. Ou vem, ou vem, ou vem. Porque se não vier, é pior. Então a serva deu ouvido e veio. Porque se eu não tivesse vindo, meus irmãos, não era para mim estar viva. Mas Ele é misericordioso e piedoso. E eu estou aqui para falar do grande Rei, do grande Deus, do grande Eu Sou. Fui levantada nesta obra para falar dele. E aqui eu estou falando sobre a transparência da Bíblia. Que a Bíblia não mente. Você viu? Não encobre. Ela é surreal e verdadeira. É a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus perdoa pecados. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Então, você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, e escreve meu nome no livro da vida, Senhor, Jesus. E salva-me, minha casa e minha família. E Deus vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. O fardo de Deus é leve. Deixa Deus te direcionar, te dirigir. Fale para sua família dele, das grandezas, das maravilhas. Você não tem uma Bíblia? Compre a Bíblia corrigida da Almeida. É mais explicável. Um entendimento. Todas são iguais, mas para nós brasileiros, a Almeida. Eu tenho um que não é Almeida, mas às vezes o significado da palavra às vezes fica diferente da Bíblia que a pessoa está acostumada a ler. Mas Deus seja louvado pela mim e pela sua vida. E creio e acredito que o Senhor deve ter tocado no seu coração através desta palavra. Amém? E para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? É você, Deus e Deus e você. E para você que saiu da presença do Senhor, volta, filho, volta, filha. Volta, eu estou aqui de braços abertos. Não há pecado que eu não possa perdoar. Se você saiu da presença do Senhor, da igreja, saiu da obra por algo que você não entendeu, ou que alguém te machucou, te magoou, ou que você achava que não ia dar conta, volta para Ele. Ele vai te sustentar, te guiar, te direcionar, te levantar, te erguer e vai cuidar de você. Ele é zeloso pelos seus, acredite. Às vezes a gente passa por algum vento forte, Deus está nos chamando a atenção porque Ele nos ama, Ele não quer perder seu filho. É como se um pai fizesse a correção de um filho que está fazendo alguma coisa errada. Ele tem que corrigir hoje. Se ele não corrigir hoje, amanhã ele vai chorar. E Deus, Ele não quer perder seus filhos para o mundo. Ele quer salvar do mundo. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Ou para terminar? Nem quero terminar. Meus irmãos, viu? O Espírito Santo é forte aqui, hein? Me dando força, coragem, bom ânimo. Eu tenho muita alegria de trazer a palavra do Senhor, porque é isso que eu sei fazer, é falar dele, das grandezas, das maravilhas, porque Ele curou mim e minha família. Amém? O Espírito Santo já está aqui, meus irmãos, apaziguando, é forte, hein? Eita, glória, para os meus irmãos saber que Deus é soberano. Ele envia e levanta e abre a nossa boca para nós falar das maravilhas, das grandezas dele. É forte. O Espírito Santo, quando vem, meus irmãos, confirmando, é forte. Deus seja louvado por esta palavra, por você estar aí no outro lado ouvindo e vai dar crédito para a palavra do Senhor e vai enviar para outras pessoas e vai falar desta palavra para sua família, que Deus é soberano, Ele é grande, Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, Ele não quer perder seu filho, Ele perdoa pecado.
volta para Ele, pede perdão, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? Juntinho, na mesma fé, na mesma concordância? Deixa o seu like, envie esta palavra a outras pessoas, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Vamos no ID, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Vamos agradar o coração de Deus. Amém? Deus abençoe.